Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Pensando Bem, aqui na FM Cultura, sempre aos sábados, 9 horas da manhã, o Pensando Bem aqui na 107,7, com apoio da Matinal Jornalismo, a parceria da Durg Sindical também, e com o talento de Juremir Machado da Silva, aqui ao meu lado. Estamos na casa do Juremir, né, com um xará meu, né, o Juremir mostrando bolinho, estou de aniversário no dia de hoje, Bolo né? de aniversário de Nando Gross. Nando Gross. Parabéns, Isso. né? Ao Olha aí, final, ó. cantaremos o parabéns. Cantaremos o Você parabéns. fica Faremos feliz. uma coisa dessa. Né? Isso. Juremir, faça as honras da casa, apresenta o meu xará, por favor. Olha, o currículo do Fernando Schiller é Trouxe por interminável. escrito, porque isso vai interminável. metade do programa. Eu o conheci como, acho que diretor do setor do livro Isso, da faz- Secretaria da Cultura de Porto Alegre. Secretaria da Cultura, faz tempo. Depois ele foi diretor da usina do gasômetro. Exatamente. Depois ele foi... Auxiliar de ajudante, alguma coisa, tu não Ele conheceu foi ele, chefe só de gabinete diretor. do secretário da Cultura, Nelson Moeira. Não, fui do ministro Vefora, em Brasília. Não, tá, no Brasil. E aqui do Nelson Moeira, o que tu era? Eu era diretor do executivo da secretaria. Diretor. Depois ele foi secretário de Justiça do Rio Grande do Sul, do governo Ieda Cruz. Ele foi também diretor, ou presidente, não sei qual é o título, da Fundação Iberê Camargo. Fundação Iberê Camargo, né? Depois ele foi trabalhar numa dessas escolas de elite chamada... como é que é? IBMEC. IBMEC, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Depois ele foi para outra ainda mais de elite, onde ele está até hoje, que é em São Paulo. INSPER, né? O INSPER, em São Paulo. Quando tu olha um cara... Mas elite intelectual ou elite financeira? Financeira, O que que é? intelectual. Quando tu Certo. olhas um cara no Jornal Nacional falando sobre alguma coisa como especialista, diz embaixo, INSPER. Inclusive ele. E depois, além de tudo, ele é o fundador do Fronteiras do Pensamento, do qual ele é o curador até hoje, e que a cada ano, Nando, se reinventa, ressurge. Agora é o Festival Fronteiras do Pensamento, vai acontecer em Porto Alegre 30 e 31 de maio, e aí, como estava todo mundo meio cansado de trazer um prêmio Nobel, trazer assim, esses convidados que ele traz. Essas malas, né? Assim, sabe quantos ele resolveu trazer de uma vez só? 50. O Fronteiras do Pensamento, de 30 e 31 de maio, vai ter 50 convidados de uma vez só. Inclusive Juremir Machado da Silva, E aí que abrilhanta o evento. Né? Fernando, seja muito bem-vindo aqui, obrigado para quem não... O Fernando chegou do aeroporto, veio direto para cá É verdade. para conversar com a gente, então, pô, Maior muito alegria, legal. maior alegria estar com E, vocês. além né? de tudo, ele é comentarista da Band News. Cara, é um dos caras mais requisitados. Eu no rádio devo ter ligado pro Fernando, várias rádios devem ligar para ele quando tem alguma coisa que queira uma opinião de cientista político, sobre conjuntura. É sempre uma fonte de consulta, Ele tem uma né? característica, o Fernando, não sei se eu já falei para ele, que é difícil de encontrar. Ponderação, reflexão, tranquilidade na análise. Não levanta a voz, não briga, não insulta ninguém. Em alguns debates é difícil fazer isso. Esse é um exercício, né? E aí, Fernando? É verdade. Eu, na verdade, assim, eu guardo um pouquinho da minha, digamos assim, da minha opinião mais, digamos, aguda um pouco para os artigos, né? No que eu aprendi com o Juremir. Colunista da Veja. Eu sou colunista da Veja, que dá um trabalhão. O Juremir sabe bem que quer escrever uma coluna também. Então, né, eu escrevo toda semana uma coluna de 2 páginas na Veja. Então, sempre busco um tema de fundo, um tema mais que dá para... A minha ideia é a seguinte, bom, qual é o texto que eu posso escrever que daqui a uns 6 meses o cara pode ler ainda? Certo? Ou seja, que ele tem uma certa duração, né? Não é que nem jornal, que é uma coisa mais... Mas dá um trabalho, né? Mas eu procuro isso. Eu acho que... Eu sou um acadêmico, na verdade, então que gosta de comunicação, gosto muito de comunicação. Eu acho que falta na sociedade hoje, assim, independência. Você pode ter valores e princípios, certas ideias, né? Mas você tem que ser independente. Se você tem que criticar um lado, criticar outro lado, criticar um governo, criticar a oposição, criticar... Né, a partir de uma certa visão. Eu digo sempre, um colunista, um comentarista, não tem uma visão, ele não é nada, certo? Ele tem que ter alguns valores, tem que ter Parte de algo, alguns né? princípios, não é? Senão ele não é nada. Não é? Mas ele não pode estar vinculado a esse ou aquele. Por isso ele tem que ser independente, né? Tem que ser independente. Então é isso que eu procuro fazer, né? Então... Estou indo, né? Vamos indo. E esse currículo, Nando, que é interminável, também tem o seguinte, que eu esqueci de dizer. Doutor em Ciência Política. Filosofia Política e mestre em Ciência Política. Pela URGS, pós-doutorado nos Estados Unidos. Eu fiz na Columbia University. É pouco? Agora, Fernando, para ficar um pouco na questão da mídia e do debate que tu estava falando, às vezes o que eu, como jornalista,
né, que eu sinto falta no debate nacional, na grande mídia, é do contraditório. Em alguns temas, né, é do contraditório. Se pegar um tema econômico, por exemplo, né, a visão do Estado menor, do mercado, da importância do déficit fiscal, todo mundo tem uma teoria muito parecida. E agora, recentemente, vou pegar um assunto que, para mim, foi desse tamanho, que se transformou durante 3 dias o principal assunto do Brasil, que foi a questão envolvendo a primeira-dama, a Janja. Eu via os debates e todos diziam a mesma coisa. Para não dizer que eu não ouvi uma voz divergente, eu vi a Mônica Bergamo dar uma opinião diferente das demais, minimizando o fato. Porque o resto era todo discurso muito igual. Tu participa, tu tá lá no meio de tudo isso. Às vezes eu sinto falta disso. Tu falasse em independência, de ter mais o contraditório. Porque num debate onde todo mundo diz a mesma coisa, é cansativo. Mas vamos lá, né? Até o Juremi conhece mais do que eu, né? Isso é um problema antropológico da sociedade hoje, né? Nós vivemos uma era de irrelevâncias, né? Mas, quer dizer, sabe que cada vez eu me lembro mais do Jean Baudrillard, que a gente trouxe para Grande filósofo. a gente trouxe para Porto Alegre, acho que uns mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos, né? Nosso primeiro grande evento juntos, né, Fernando? Acho Na que foi, usina acho do que foi, gasômetro. Nós exatamente, trouxemos 3 franceses: Edgar Morin, Michel Maffezoli e Jean Baudrillard. Jean Baudrillard, 2.400 pessoas inscritas. Fizemos um anfiteatro dentro da usina. É naquele, isso. né? Então, Ninguém esquece aquilo. A Aquilo saudade foi que vocês realmente- falam na usina, como é que aquilo Foi não está lá para todo mundo? Aquilo eu sou apaixonado por aquilo, tem um potencial, até uma arquitetura, quer dizer, uma Local onde presença. né? Fui lá agora porque reabriu, né? Sim, reabriu agora. Eu fui lá agora tem a Bienal lá, né? Ainda não reabriu toda, mas reabriu. Exatamente. Tá muito Aliás, legal. É um lugar bonito, maravilhoso. Mas o Baudrillard tinha essa ideia do efêmero, né? Da ideia de que o mundo virtual ele se expande, parece que ele toma de assalto o mundo real, ele se coloca. Daqui a pouco você não sabe mais. Na época eu fazia até uma sátira, uma crítica disso, né? Mas hoje eu vejo que ele tinha uma certa razão nesse sentido. Quer dizer, então você discute, quem trabalha com mídia sabe disso, o tempo inteiro, um pouco assim de não eventos, ou de semi-eventos, ou de potenciais eventos, ou irrelevâncias, porque elas são sedutoras. Ou de eventos fakes. Ou de eventos fakes. São sedutores, eles mobilizam, eles têm Mas graça. não tem conteúdo. Eles não têm conteúdo. Muito do que a gente faz na mídia, ou que a mídia faz, é entretenimento. Então, entretém as pessoas. A política eu digo sempre, a parte da indústria do entretenimento também. E as questões da política, elas são complexas. Por exemplo, nesse caso da Janja, né? Quer dizer, eu defendi ela, na verdade, um dos meus comentários. Disse, olha, primeiro, se você é convidado para um jantar, para um almoço, você senta numa mesa, você tem direito a falar. Então, Sim, arte da conversação. Exatamente. Então, vai ficar quieto. Você tem direito a falar. É um absurdo a pessoa ser convidada para um jantar e não ter direito a falar. Se ela quiser falar de maneira educada, ela pede a palavra e fala, coloca a sua opinião. Então, não há nenhum problema nisso. Isso é uma loucura, né? Dizer que tem um problema nisso. Agora, assim, o que eu achei pessoalmente problemático lá, às vezes esses jantares diplomáticos, o jeito diz alguma coisa porque tem que dizer, né? Mas a China é um dos países... A China você não acessa o Facebook, não acessa o Instagram, você não pode acessar nem o WhatsApp. Sim, o possível mal-estar que teria dado aos chineses, a gente não viu em lugar nenhum. Há uma manifestação de uma fonte chinesa falando sobre isso. O mal-estar do Xi Jinping com a fala da gente é zero. Deve ter sido zero. Deve ter. Então isso aí é um pouco da loucura brasileira, né? Agora, tem um problema central nisso, que eu acho que esse me interessa muito, quer dizer, qual o tipo de regulação de redes sociais nós vamos fazer? Porque, no fundo, essa é a questão séria em jogo. Sim, não é? É o que deveria ter sido debatido. Esse é o debate. Né? Você tem 2 modelos no mundo hoje. Você tem o modelo americano, que é da primeira emenda, que é um modelo muito mais liberal, que cá entre nós vem de 1791, então vem lá do James Madison, vem do início, etc. Essa é uma história que eu gosto muito de estudar. Aliás, você escreveste um artigo brilhante sobre eu mandei para o Juremir, inclusive. Aliás, publiquei na FAMEX, aqui na PUC. Né? É um artigo contando um pouco da história da liberdade de expressão, das ideias, vamos dizer assim, do pensamento da liberdade de expressão, com John Milton, John Stuart Mill, Locke, né? E quem era o outro autor que eu peguei? O Madison. O pessoal que está acompanhando agora, quiser buscar na internet, ele acha o Olha, artigo? se achar, a ideia é improvável. A ideia é improvável. A ideia de Revista Famecos. Da revista da FAMECO. Revista da FAMECO. Então, está lá. E o Madison ele foi fundamental nisso, porque ele tinha essa ideia de que você não deveria abrir, vamos dizer assim, a primeira janela da censura. Se você abrisse a primeira janela da censura, você iria numa ladeira escorregadia.
Né? Você censura uma ideia, bom, por que não censura a outra? Daí você vai numa ladeira escorregadia. Essa é a visão Isso americana. foi fundamental para a construção da ideia de nação e liberdade de expressão nos Estados Unidos. Exatamente. Eles viveram altos e baixos com isso, mas no fim consolidaram essa tradição. Com o advento da internet, o debate político global, etc., e outros riscos, né? Riscos de crimes, de terrorismo, de pedofilia, etc., eles cresceram muito. Então, obviamente, a regulação ela ganha um outro contorno. Não é? Como fazer isso? Os europeus criaram, não é, a legislação, especialmente a legislação alemã, que ela dá muito mais responsabilidade para as plataformas digitais retirarem conteúdo, mas dá poder para as plataformas também. Né? Eu estava vendo agora uma pesquisa mostrando assim, 2/3 do que foi retirado, França, Suécia, Alemanha, não eram conteúdos ilegais, mas eram conteúdos que as plataformas decidiram retirar, porque até por excesso de prudência, muitas vezes com medo de uma responsabilização civil. Então, essa é a discussão brasileira. Uma discussão muito difícil de fazer no Brasil, porque supõe E fica muito em cima, desculpa, Fernando, mas fica muito em cima da questão tal da liberdade de expressão. E essa questão que tu abordaste, de segurança, né, de crianças, de pedofilia, né, de violência na internet, é pouco abordada. A gente fica muito em cima de pode dizer isso ou não pode dizer. Olha, vou dizer uma coisa. Ontem eu passei o dia inteiro com o Jonathan Haidt. Né? Jonathan Haidt, autora de... A Sociedade, a Geração Ansiosa. A Geração Ansiosa. Grande livro. Exatamente. Com os meus alunos. Righteous Mind, que é outro livro dele, fez aquele Coding of American Mind. Mas esse livro, ele me contou que já vendeu mais de 2 milhões de exemplares no mundo. Né? E está traduzindo em 50 países. É uma coisa impressionante. Alguém me disse que ele morou em Porto Alegre. Ele morou em Não, Porto ele Alegre. veio para Porto Alegre, ele passou, não morou, acho que ele ficou um tempo aqui, algumas Ele ficou, semanas. né? Né? Um aluno me E disse. ele elogiou nosso, muito morou Porto aqui, Alegre, então. porque ele disse que Porto Alegre ele encontrou pesquisadores né, sérios, etc., com quem ele acabou trabalhando. Né, porque ele disse que não, ele foi para Buenos Aires, achou os psicólogos argentinos muito, eles só falam de Freud e Marx, a quem mas ele não fazem estava pesquisa. A quem ele estava ligado aqui em Porto Alegre? Qual foi? Pô, me esqueci o nome agora. Deve ser o pessoal da Isso psicologia. foi em 89. Isso faz, Bom, faz muito Faz tempo. muito tempo, 30 e tantos anos, 35 anos. E ele conta que... Agora ele escreveu esse livro, ele é um pesquisador estilo americano, assim, com muita base de dados, etc. Isso. E ele tem uma tese com a qual eu concordo muito, até porque sou pai de um filho pequeno, então eu concordo muito. Quer dizer, nós temos que dar mais liberdade para crianças e adolescentes no mundo real, mas temos que cuidar do mundo digital. Porque o mundo digital é perigoso por várias razões. Ele diz que existem duas maneiras, na verdade, de educar uma criança. Né? A educação pelo brinquedo, pelo brincar, e a educação pelo virtual, a educação pelo celular. Que ele chama de grande reconfiguração A na grande infância. reconfiguração. A grande reconfiguração na infância. Quando você... Aí você tem um problema de déficit de atenção, então você tem a perda da atenção, porque a atenção fica curta, né? O adolescente não consegue mais ler um livro, ele não consegue mais ter um foco. Não é? Antigamente a gente tinha até as palestras, a gente dizia as palestras do TED, de 20 minutos, Sim, a gente achava curto, né? Pô, só 20 minutos, agora já virou longo, 20 minutos. Não, e a 5 minutos já deu. A advertência que ele faz é interessante. Os pais estão extremamente preocupados com o que os filhos podem sofrer na rua. Exatamente. Então fica em casa. Mas só que em casa o filho não está seguro porque ele está perdido no mundo virtual. Ele está lá jogando no tigrinho. Eu estava lendo, inclusive, exatamente, uma coisa nos Estados Unidos que está uma preocupação, um psiquiatra falando aqui de crianças e adolescentes que não querem sair de casa, ficam trancadas Sim, a dentro de geração casa. do quarto. Geração do quarto. E tem aquele movimento também, né, Fernando, dos Estados Unidos está muito forte também, de que vamos ensinar nossos filhos dentro de casa, porque é melhor do que a escola doutrinária, né? Isso cresceu muito lá. Né? E aí tem um fenômeno, né? O Jeremias me conhece há tempo, eu sempre fui um otimista, um kantiano, né? Assim, achando que o mundo vai para frente. Eu sempre fui um leitor do Steven Pinker, etc. Mas ele mostra que a partir de 2010, 2013, naquele Que é a período, geração... exatamente quando dá aquela dobrada e as redes sociais, elas tomam o Instagram explode, Facebook explode, as grandes redes explodem, os níveis de ansiedade global, né, os níveis globais de ansiedade, especialmente adolescentes, especialmente meninas adolescentes, né? Aí níveis de suicídio, automutilação, depressão. É a geração Z. Essa geração, ela, inclusive os níveis de cognição, os testes de QI, dá resultados do PISA. Então, olha o paradoxo curioso, né? Até eu parar para pensar um pouco mais nisso. Você tem uma redução da inteligência natural, dos testes de cognição, de QI, PISA, e uma expansão da inteligência artificial.
Nós vamos terminar, eu brinquei assim, nós vamos terminar como uma unidade reborn, né? Nós vamos terminar, tá certo? Porque há uma espécie de dissonância, né? É assustador. É assustador. E a inteligência artificial tende a agravar isso, porque ela nos induz a uma terceirização permanente do raciocínio, da cognição. Então, é um problema isso. Eu li com alunos de 18, 19 anos, 2 capítulos desse livro. É interessante porque eles dizem o seguinte, talvez até porque as coisas do Brasil costumam chegar com um pouquinho mais de atraso, eles acham que eles ainda cresceram aqui, no Rio Grande do Sul, na geração do brincar na rua e tal, e que talvez se aplique muito melhor isso, eles pressentem que isso está acontecendo, com a geração posterior, que eu acho que agora é a geração alfa. Eles acham que é mais para essa geração do que propriamente para deles. Por exemplo, quem tem um irmão... Com 63, eu estou em qual geração? Z, A, B? Você terminou o alfabeto já? Quase um baby boomer. Exatamente. Baby boomer. Baby boomer. Nós estamos... Nossa, está complicado. Mas está complicado. Nós somos sexagenários, mas parece que agora também os sexagenários foram abolidos, porque tem um pessoal de mais de 60 anos que não aceita envelhecer. Agora, isso que o Com Fernando razão, né? Eu tô nessa turma aí, Juremi. Envelhecer é A ruim. única vantagem é as vagas de estacionamento. São vantagens bem pequenas, hein? Essa é a tua preocupação que você estava manifestando nas redes sociais. Mas o que eu não noto, eu posso estar, o que eu não noto isso na discussão sobre vamos regulamentar, eu não noto esses temas. Eu noto só preocupação política, né, da tal da liberdade de expressão. Eu posso defender isso, eu posso ofender fulano, eu não posso. Não, assim, a minha impressão assim, que, quer dizer, há uns... É difícil falar em consenso, digamos assim, mas o tema da liberdade de expressão, digamos assim, ele não atinge quando você tem crimes claramente tipificados, né? Especialmente contra populações vulneráveis como crianças e adolescentes, né? Isso seria um absurdo. É absurdo, né? Não pode praticar racismo, não pode fazer crime, apologia da pedofilia. No Brasil, por exemplo, o racismo é um crime tipificado, devidamente tipificado. Então, como é o nazismo na Alemanha, etc. Então esses... Agora, vamos lá. O problema é que não se pode confundir isso com o delito de opinião. Esse é o ponto, não é? Então, se sob pretexto de você cuidar das crianças ou impedir crimes tipicamente tipificados, né, claramente tipificados, você amplia o leque a partir de categorias vagas. Recentemente saiu um relatório da The Economist Intelligence Unit. Eles fazem um relatório anual sobre o estado da democracia no mundo. Não é? E eles identificaram uma queda do Brasil de 6 posições. Esses índices muitas vezes erram, muitas vezes acertam. Eu não acho que eles são sagrados, eles têm critérios, enfim. Então, eu já fiz crítica a esses índices. Então, são apenas um indicador. Mas eles dizem lá uma coisa interessante, que o Brasil, nos últimos anos, ele censurou muita gente por critérios muito abertos. Né? E isso não é só o Brasil. Isso na Europa tem. Agora, recentemente, estava lendo, a The Economist também fez um relatório sobre problemas de censura na Europa. Na Alemanha, por exemplo, o vice-chanceler alemão mandou processar, ele gosta de processar um monte de gente, então, que critica ele nas redes sociais. Né? Então, um cara chamou ele de idiota profissional. O sujeito fez um tweet dizendo assim, um senhor de 64 anos, um aposentado, chamou ele de idiota profissional, fez até um meme dele. Não pode? Ele foi processado. Polícia na casa, foi recolhido o computador dele, etc. E porque na Alemanha tem uma legislação que pune insulto. Então, ele moveu um processo, a polícia da Bavária foi lá e invadiu a casa do sujeito e tal. Então, assim, isso é um pequeno caso, mas quer dizer, você tem critérios muito abertos, não é? O que é insulto? Não é? Um cidadão chamar um político de idiota, na minha visão, é um direito do cidadão. Posso até não gostar, posso concordar. Às vezes é uma obrigação. Às vezes é uma obrigação. Não está dizendo que ele roubou, que ele matou alguém, não está dizendo nada. Não está. Você está fazendo uma crítica. A crítica, muitas vezes, é aguda. Ela muitas vezes, mal educada. Pode dizer um incompetente. Ou dizer que é um ladrão, por exemplo. Dizer assim, o sujeito é um ladrão, que eu vou dizer, Sérgio Cabral é um ladrão, ele roubou. Quando tem condenação? Então, assim, isso era o ponto do James Madison. O James Madison escreveu, quando logo depois teve o Sedition Act nos Estados Unidos, que foi na época do governo do John Adams, né? Eles começaram a prender pessoas que criticavam o governo, com palavrões, foi inclusive preso na época um deputado, Matthew Lyon, né?
E o Madison disse, olha, não dá para ser assim. E ele usou uma expressão, que eu gosto muito, que é animadversão. É uma palavra que não se usa mais. Como é que é a palavra? Animadversion. Animadversão. É uma palavra que não se usa mais, mas é uma palavra que existe na língua portuguesa. É um português arcaico, uma tradução arcaica, na verdade, porque é uma animadversion, é uma palavra em inglês, e diz assim, que é o debate, é o direito do cidadão de censurar o político, com opinião. Então ele, né, não é o político censurar o cidadão censurar o político com opinião. Né? Então, muitas vezes é duro. E ele diz assim, isso faz parte da democracia. A república é o lugar da animaversão. É isso. Né? E depois que inventaram a internet, obviamente o Madison não conheceu a internet, né, isso subiu um grau ainda. Então, você tem milhões de opiniões todos os dias. Né? Olha, o Juremi, bom, vocês dois conhecem comunicação melhor que eu. Cada comentário que vocês fazem, que qualquer um jornalista faz na internet, tem uma barra de comentários embaixo. Dessa barra de comentários, uns 20% no mínimo são insultos pesados. São insultos, muitas vezes muito pesados. Isso. Muito pesados. Isso está sendo adotado em... Imagina se você fosse processar todas as pessoas que... Todos. Se o vice-chanceler alemão tem direito de processar o cidadão, o jornalista também tem. Aliás, ele teria menos direito que o jornalista, porque ele é uma pessoa pública. Sim. Ele é uma pessoa Ele escolheu ser pessoa pública. Que eu já ouvi como cronista esportivo de desaforo, assim, que se... Pô, idiota é uma coisa, um elogio praticamente. Elogio. Né? Nada no jornalismo esportivo, idiota é uma coisa. Agora, Fernando, em termos de conjuntura, deixa eu só fazer uma pequena mudança. Nós estamos aí, é a terceira vez que o Lula é presidente. Eu queria saber o ambiente, não estou pegando em ambiente de como ele encontrou economia lá e como ele encontrou aqui, mas eu acho que o ambiente de governabilidade, quando ele chega agora para assumir, é um ambiente mais difícil do que quando lá atrás ele assumiu pela primeira vez? Bom, vamos lá, né? As democracias, elas hoje são muito mais polarizadas. Tem dados de pesquisa em ciência política que mostram isso, né? Então, todo processo de governabilidade é mais complicado, né? O Brasil tem as suas peculiaridades, né? O Brasil, o Congresso ganhou muito poder, o Congresso aloca orçamento. Nós somos o país do mundo que mais aloca recurso orçamentário direto via emendas parlamentares. Nós transformamos as emendas em execução obrigatória, as emendas individuais, então o governo perdeu essa discricionalidade na execução do orçamento. Né? Isso foi criado há pouco tempo. Foi ao longo dos anos que foi acontecendo isso, ao longo de vários governos. Né? O Congresso foi acumulando poder, ele foi capturando o orçamento. Né? Isso, então... Vamos lá, né? Agora, e o Brasil tem um processo de polarização que eu acho que nós vamos levar muito tempo para entender exatamente, não é? Como que nós chegamos. Nós tínhamos um tipo de polarização na época do PT e do PSDB, que era muito mais centrado na temática econômica. Se você vê o debate Lula-Dilma, que foi a última embate PT-PSDB, a grande divergência dos dois era econômica, na verdade. Mas eles tinham uma leitura da história brasileira muito parecida. 64 foi um golpe, nós tivemos uma redemocratização, foi positivo para o país, etc. Quando entra a chamada nova direita, é uma outra interpretação. 64 já não é mais um golpe, volta a ser uma revolução. A transição democrática é de positiva, passa a ser negativa. Quer dizer, os que eram vilões passaram a ser heróis, que eram... Né, os generais do regime militar. Então, é uma outra leitura, inclusive comportamental, entre os temas culturais e entram no debate. Né? Imagina que um candidato à presidência, foi o caso do Bolsonaro em 2018, né, vai no Jornal Nacional, numa entrevista, e ele fala do kit gay. Quer dizer, quer dizer, o tema comportamental... ganhou dimensão. O tema cultural, né, ele ganha uma dimensão incrível na democracia. Né? Isso é em função de, as pessoas entraram no jogo, as redes sociais... Sim, meu apresentador, quando nós entrevistamos o Bolsonaro na Rádio Guaíba, pela manhã, que o Juremir, inclusive, se retirou do programa, o meu apresentador, uma das perguntas foi perguntar sobre o kit gay para o Bolsonaro. Então, assim, esses temas ganharam uma relevância impressionante. Né? Agora mesmo, na campanha americana, né? A temática transgender, toda a temática chamada woke, etc., ela ganhou um centro da discussão. Né? Então, isto, obviamente, quer dizer, as chamadas guerras culturais, elas têm uma capacidade de polarizar, até emocional, muito maior do que a temática econômica. Né? Ninguém se emociona demais para falar sobre ajuste fiscal, regra do teto de gastos, ou próxima reforma da Previdência que a gente vai fazer. Até mas sobre aborto. Exato. Agora, sobre aborto, o papel do homem e da mulher. Armas. Exato. Essas questões, que é uma agenda de 6, 7, 8 pontos,
que realmente mobilizam as pessoas. Num nível que não há consenso possível. Você pode até entrar num acordo sobre reformas no Congresso Nacional, reformas econômicas no Congresso Nacional, não é? Agora, você não vai chegar num acordo sobre o aborto. Você não vai chegar num acordo. Eu, inclusive, pretendo escrever um livro, Fernando e Nando, são 2 Nandos, que é o seguinte, sobre um paradoxo interessante. Do ponto de vista sexual, vamos falar assim, nós estamos na era não binária. Tem outros gêneros e tal. Agora, dos formulários de qualquer coisa, já tem lá masculino, feminino, neutro. Estados Unidos não tem mais agora. Não, lá não pode. Mas o curioso é o seguinte, na sociedade sexualmente não binária, nós estamos politicamente cada vez mais binários. Ah, sim. Interessante. Polarização total. Ou tu é de um lado ou tu é de outro. Não tem mais possibilidade de não ser. Mas tu imagina, quem imaginaria que em 2025 um presidente americano ia fazer uma declaração solene e assinar uma ordem executiva dizendo que só existem 2 sexos? É incrível isso. Né? Só existem 2 sexos. Binarismo político, só O existem que me 2. chamou a atenção era a democracia, me pareceu uma fragilidade. Um presidente num decreto determinar isso, mas cadê o Congresso, a população? Pode o presidente sozinho fazer isso? O sistema americano ele dá muito poder ao presidente e no caso do Trump ele tem maioria nas 2 casas. Então, né, então ele e até no STF deles lá nas e até nas ele reina. Ele tem muito poder. Olha, é um raro episódio na história americana, recente pelo menos, de um presidente com tanto poder. Né? E com tanta gana. Né? Eu sou um leitor do David Brooks, lá no New York Times, que é um grande colunista, e eu não gosto do Trump, o David Brooks, mas ele diz assim, olha, nós nunca tivemos uns 100 primeiros dias, talvez desde o Roosevelt, ele diz, com tanta iniciativa, tanta proatividade, né? Tanto poder das ordens executivas, etc. Imagina a intervenção em Harvard, a intervenção nas grandes universidades. Eu li a carta que foi mandada pelo governo para Harvard. Né? Nenhum reitor assinaria aquela carta. Claro. Aceitaria aquelas exigências. Imagina o seguinte, que vai imagina aqui na PUC, você formar uma comissão externa de supervisão de todas as contratações de departamentos. E do que cada professor vai falar. Até assim, quem pode contratar, quem não pode contratar. Então, o equilíbrio vai contratar político, alguém, ele teria uma fiscalização do governo para ver. Um comitê previamente aprovado pelo governo que vai supervisionar os processos de contratação. Então, o Juremi precisa contratar alguém para Famecos, abre uma vaga, e vai ter uma comissão dizendo, e tem que ter o equilíbrio ideológico. Então, assim, tem muito cara que vota no Biden, tem que ter uma cota para o pessoal que vota nos republicanos. Não pode fazer nada assim. a ver com uma universidade. As coisas isso é difícil, entende? Em que pese eu considero que haja um problema. Por isso que vocês me chamaram assim, um pouco do equilíbrio, eu gosto do equilíbrio. Eu também acho que existe um problema nas universidades. Elas são muito monoculturas ideológicas. Né? Por exemplo, se pegar os professores de Harvard, 80% se veem como progressives, né? Se veem como democratas. Né? Você tem lá conservador, deve ser menos de 5%. Né? Agora, não se resolve dessa maneira. Não é o governo que vai resolver isso. Isso é uma loucura. Não é uma questão do governo. E vai complicar. Eu li, o The Guardian publicou uma reportagem no dia, acho que 19 de maio, muito interessante, sobre a capacidade persuasiva da inteligência artificial, desses robozinhos. Então, cada vez mais vai ter robozinhos nos sites que vão comentar as coisas. Eles não só vão te dar a informação que tu pediste, mas eles vão comentar. E eles conseguem fazer argumentações mais consistentes, muitas vezes, do que as argumentações dos humanos. Então, num debate com um desses chatbots, ele tende a ganhar, porque ele se contradiz menos, ele organiza melhor o pensamento, ele tem mais capacidade de convencimento. Então, tu imagina isso se alastrando, porque a inteligência artificial só está começando. Isso se alastrando e invadindo tudo. Tudo que tu entrar, tem um robozinho para te aconselhar. Cá entre nós já invadiu, né? E nós temos, na verdade, como diz, tem 2 anos o ChatGPT, não tem 2 anos ainda. Exatamente. E hoje em dia as pessoas usam o ChatGPT o tempo inteiro. Né? Os alunos, quem dá, é um problema. Eu voltei a dar provas em papel, até porque... Sou a favor do método oral, cada vez mais. O método oral. Avaliação oral. Avaliação oral, quer dizer, lá no INSPER, muitos professores voltaram à prova com papel. Mas usavam o que do ChatGPT? Perguntavam? Não, porque os alunos usam o tempo inteiro o ChatGPT. E o que pode ser bom por um lado, mas, vamos dizer assim, como toda tecnologia, tem um damage, né?
Quando você terceiriza, bom, se eu posso perguntar para o ChatGPT por que eu vou estudar? Por que eu vou ler um texto do Kant se eu posso pedir um resumo para o ChatGPT? Que está sempre disponível. Está sempre disponível. Por que eu vou fazer um resumo dessa conversa que a gente está tendo aqui? Se eu deixo um microfone ligado aqui, ele me dá um resumo pronto de tornar essa conversa melhor do que eu faria. Possivelmente melhor do que eu faria. Tu manda o vídeo inteiro e ele só me resuma em 10 minutos ou em tantas palavras, ele vai lá e descreve. A inteligência artificial, eu tenho pensado nisso, tem algumas vantagens sobre nós, principalmente sobre, digamos assim, o homem médio. Ela não esquece. Eu leio coisas e esqueço. Então, a minha memória, por mais que eu tente me cultivar, ela não me ajuda. Eu esqueço boa parte do que... Se eu conseguisse memorizar tudo que eu li, eu seria um sábio. Mas eu não... O Juremir foi o primeiro ChatGPT que eu conheci sobre cultura francesa e filosofia francesa. Ele sabia tudo. Isso ele mantém. O nome meu ChatGPT é francês. Ela não esquece, dificilmente ela se contradiz e ela não tem sentimentos. Então, lá onde tu diz assim, irmão, isso aqui eu podia dizer, mas não vou dizer porque eu não quero magoar o Fernando. Ela diz. Agora, o Fernando, tu acha que vai ter um impacto de mudança, alguma coisa? Porque eu vejo até alguns com medo nos Estados Unidos, por exemplo, já que o Trump tem a maioria em Congresso, tudo, de ele daqui a pouco tentar... Né, perpetuar no poder? Sim, fazer uma lei, criar uma lei onde ele possa ter mais uma reeleição ou reeleições infinitas, não sei. Né? Ele vai tentar pelo menos mais uma. Eu acho que é óbvio que, não é, que você, numa democracia, o check and balance é sempre importante, né? Você ter mas eu acho que aquela república foi feita, não é, para resistir é como um transatlântico, foi feito para grandes tempestades, assim, não é? Então, quer dizer, eu escrevi um artigo sobre esse tema em Harvard e nada a ver, eu escrevi sobre o tema de Harvard-Trump, né? E eu usei uma frase que me veio à cabeça, quer dizer, Harvard tem quase 400 anos, o Trump tem 4 anos, não é? Então, assim, Trump vai passar e Harvard vai continuar, não é? Assim como passaram muitos governos e a América continua, as instituições americanas, o judiciário americano, etc. Então, eu não acho assim, que a estrutura da República Americana seja tão vulnerável assim a um presidente, tá? Mas é evidente que preciso prestar atenção. Acho que tem muitos países na América Latina que são muito mais vulneráveis, que aconteceu com a Venezuela, por exemplo, né? Quer dizer, o chavismo foi deteriorando aquela democracia até se chegar na situação que se chegou. Então, não vejo isso acontecendo nos Estados Unidos, mas há pontos de alerta, evidentemente. Né? Vamos falar um pouquinho do Fronteiras do Pensamento? Vamos Festival lá. Fronteiras do Pensamento, 30 e 31 de maio em Porto Alegre. É uma coisa diferente, porque vai ser ali em torno da Praça da Matriz. Exato. Vai ter no salão da Catedral, na Assembleia Legislativa, no Palácio Piratini. No Forte Apache ali do Ministério Público. Forte Apache. Né? Forte Apache. São palestras ao mesmo tempo. São palestras simultâneas, são 8 palcos, né? 8 palcos. 8 palcos, aí entra a Cúria, entra até o Tribunal de Justiça, vai ter uma tenda, né? A gente vai construir ali uma tenda grande para 600 lugares, né? E aí a ideia era uma discussão interessante, isso, porque era uma discussão sobre uma discussão sobre cultura brasileira, sob diversos ângulos, né? E aí, vamos lá, mas o que é cultura brasileira? Né? Você não tem a cultura brasileira. Né? Você pode dizer assim, bom, o tropicalismo é a cultura brasileira, existe uma estética da cultura brasileira. Né? E eu até fui reler o Antônio Cícero. Eu dou uma disciplina sobre isso, é um assunto palpitante. Esse é um assunto interessante. E o Antônio Cícero ele teve em algum momento que ele lança essa tese de que, bom, o fim das vanguardas. Né? Então, as vanguardas, a possibilidade que nós tínhamos de dar uma definição estética à cultura brasileira se perdeu. Né? E isso é bom, porque abre um leque enorme de diversidade cultural, de expressões, né, plurais na sociedade e tal. Então é um pouco esse momento da pós-vanguarda, né, que esse festival reflete, a partir de uma discussão muito ampla, então, sobre o texto, sobre a literatura, sobre o jornalismo, sobre a comunicação, sobre o comportamento, etc. E aí começa o grande problema que vocês conhecem bem, especialmente o Juremir, que é quem convidar, como compor isso. Então, acho que a gente conseguiu uma equação boa. Começa com Gilberto Gil. Começa com Gilberto Gil. Ficou meio fora ali, porque vai ser uma van premiere. Então, na quarta de noite... Gilberto Gil e Mia Couto. Mia Couto e Gilberto Gil. Começou mal. Um debate atlântico. Começa, hein, meu irmão? Um debate atlântico, não é?
E aí vai ser um debate na tenda, bem no meio ali da Praça da Matriz, né? E na sexta e no sábado, aí debates o dia inteiro. Né? Conta para nós, porque são 49? Pô, agora eu perdi a conta. Mas assim, entre os não, você vai ter, olha, não vou me lembrar de todo mundo Fernando aqui. Gabeira. Né? O Gabeira vem, o Gabeira... Pedro Bial. Pedro vai ter vai ter um debate do Pedro Bial. Agora eu me esqueci. Não é com o Fabrício? Não. Malu Gaspar. Malu Gaspar. Uma grande jornalista brasileira, eu gosto muito dela, porque ela é uma jornalista investigativa, ela faz trabalhos de fôlego, etc. Então, uma discussão sobre comunicação, sobre jornalismo. Aí nós vamos ter uma discussão sobre... discussões sobre, por exemplo, o Lira Neto e o Assis Brasil. Lira Neto e Assis Brasil. Vai ter também, que eu vi ali... nós vamos ter um lançamento do Janete da Fonseca, o livro dele, o novo livro dele, que é um livro... Vai ter o Marcelo Rubens Paiva. O Marcelo Rubens Paiva também vai apresentar um novo livro. Vai estar o Lázaro Ramos, vai apresentar também um novo livro dele, Nossa Pele. Esse povo todo vai estar aqui. Vai estar todo mundo aqui, Imagina, espetáculo vai ser isso aí, cara. Sensacional. A gente falou até agora de uns 10. Tem muita Imagina gente, que tem mais 40 aí para citar. Marta Gabriel vai vir. Quando começa, qual é o período? O Drauzio Varela vai lançar o livro dele sobre a Amazônia. Opa. Começa no dia 29 de noite? Vai dia 29 com a conferência do Miyakoto e depois 30, 31... São as conferências. Que são debates o dia inteiro, são 8 palcos, né? E depois vai ter música também, vai ter um evento lá de experiências, que vão ser outras leituras, etc., que vão ser feitas. A ideia é dar um certo cara de festival, né? Se o Gilberto Gil não levar o violão, eu posso levar um de casa para ele. Acho que vai dar uma canja. Isso é inédito, Fernando. A ideia é que, se houver uma boa resposta do público, etc., né? Levar para outras capitais. A gente vai fazer em São Paulo, né? Eventualmente levar e eventualmente fazer a cada 2 anos aqui e tal, lançando temas novos, convidados novos então, o Fronteiras do Pensamento tem quantos anos? Fronteiras, a primeira conferência foi em 2006. Eu me lembro que o Paul Kennedy. Foi. Eu me lembro que Luiz Fernando Cirne Lima... Uma data importante, porque 2006 é o ano que o Inter ganha a primeira Libertadores e é campeão mundial em cima do Barcelona. E aí começa o Fronteiras do Pensamento. Eu me lembro que o Luiz Fernando Cirne Lima, que era um grande mecenas, intelectual, presidente da Copesul na época, que era uma empresa... depois virou da Braskem, né? Exatamente. E ele convocou... nos convocou lá no Clube Inglês. Exatamente. Isso. Convidou assim o Fernando Schiller e mais uns 30 intelectuais. Ele fez uma... Ele tinha quer dizer, o Fernando ele é um mecenas, né? Aí disse, vamos fazer um evento. E aí nasce o Fronteiras do Pensamento. Exatamente. Né? E o Fernando sempre esteve, vamos dizer assim, na organização, curadoria da... Ele queria, o conceito do Dr. Cirne Lima era a ideia de fazer um curso de altos estudos. Isso, essa era a ideia original. E o Fronteiras, durante muito tempo, se chamou assim, um curso de altos estudos. Né? Trazia grandes intelectuais. Exatamente, com grandes intelectuais, grandes aulas, grandes conferências, etc. A gente publicou muitos livros, né? Fizemos muitos documentários, a gente tem um acervo de vídeos que é talvez um dos melhores que tem no Brasil, de grandes intelectuais, etc. Mas a ideia era um curso de altos estudos. Né? E na época, inclusive, ele dizia, vão ter pré-requisitos. A gente foi se adaptando um pouco. Não, vamos fazer aberto para a sociedade, coisas grandes, etc. Eu disse, um dia ele me perguntou, mas Fernando, para quantas pessoas? Eu disse, não, vão 1.500 pessoas. Ele disse, não, é impossível, filosofia não pode ter tanta gente. Enchia o salão. Tinha 1.500, nós recusamos umas 1.000 inscrições. Então, ele achou que não vinha tudo isso. Vieram vários prêmios Nobel. Muitos prêmios Nobel. Não, nós tivemos aqui, por exemplo, Tom Wolfe veio a Porto Alegre. Sim, tem Tom fotografia, todo de branco. Exatamente. Christopher Hitchens veio a Porto Alegre. Isso. Edgar Morin fez uma palestra fabulosa. Fabulosa, aos 90 anos de idade. Né? Michel Houellebecq fez uma palestra inesquecível. Exatamente. Michel Houellebecq. Muita gente. Olha, nós tivemos Richard Serra veio para Porto Alegre. Isso. Então, pena que foi no meio da crise, naquela 2009, senão ele teria deixado uma escultura aqui em Porto Alegre. Sim. Pode ser uma trabalheira para organizar, chamar esse povo todo, né? Olha, eu diria que hoje é mais complicado porque a moeda brasileira vale muito pouco. Então, e existe uma coisa interessante que é a inflação cultural, que a gente chama. Isso é um fenômeno diagnosticado em economia já, né? Então, as palestras hoje globais, ao contrário do que a gente podia imaginar, né, com a internet, talvez as palestras... Elas custam mais caro.
ficaram mais caras. Né? São O mais presencial tem preço. Hã? O presencial tem um preço diferencial. O presencial é muito caro. O online é menos, mas o presencial é muito caro. Então, por exemplo, imagina que você traga... Olha, eu um dia tive a ideia, né, do brilhante convidar o Juremir Machado a ir à Itália, convidar Humberto Eco para visitar. Sensacional. Eu posso contar? Pode. Posso? Até os valores? Pode. Me diz assim, tua missão é ir à Itália, convidar Humberto Eco. Tinha sido Só aluno, isso. Tinha sido aluno do Humberto Eco. Pega um avião, vai para a Itália e convence ele a vir. Estava trocando umas mensagens com ele. Aí estava em Paris e estava o Clóvis de Barros Filho comigo, que virou um grande palestrante. Eu digo, Clóvis, eu vou amanhã a Milão, na casa do Humberto Eco. E ele disse, está brincando. E eu, sabe, paulista, ô louco! Ô meu! Burra, meu! E eu disse, pô, quer ir comigo? Mas claro! Saiu correndo, comprou uma passagem. Disse que hora tu vai, tá? Eu dei minha passagem para ele, foi lá, comprou uma, foi comigo. De tarde, chegamos lá na casa do Humberto Eco, apartamento do Humberto Eco, troço extraordinário, prateleiras e prateleiras de livros. Ele nos mostrou umas 2, 3 salas. Disse, tá, as outras não vou mostrar para vocês, porque vocês vão cansar de ver tanto ali. Nos serviu umas cervejinhas ali, long neck ali e tal. Na época estava bebendo e tal, ficamos ali bebendo, batendo papo com ele. Daqui a pouco eu digo, bom, mas o senhor vai ao Brasil ou não vai? E ele disse, pois é. E eu disse, olha, a oferta que eu tenho para o senhor é o seguinte, 150 mil euros por uma palestra. Ele me autorizou. 150 mil euros? Uma fortuna. É que com o câmbio da época e com inscrições, né, você tinha muita gente disposta a escutar Humberto Eco, né? Então essas coisas se viabilizavam por... E sabe o que ele disse? Não vou. Eu digo, mas todo esse dinheiro tem demais. Agora mesmo lancei um livro, Cemitério de Praga, estou ganhando dinheiro que não termina mais. Estou velho, vou morrer. Por que eu quero esse dinheiro? E, além de tudo, os jornalistas brasileiros não vão me dar um minuto de paz. Vão andar atrás de mim, encarnados em mim, me perseguindo, querendo... Não vou. Não veio. Muitos recusaram. É uma história espetacular essa. É verdade. Missão que me foi dada pelo meu amigo. Mas olha, tem histórias, o Fronteiras tem histórias muito curiosas. Me lembro que nós convidamos o grande guru da Land Art, que é o Christian Jean-Claude, né, que fazia aquelas instalações grandes no Central Park, fez ele empacotou o parlamento alemão, sabe? Ele era um grande Land Art. E engraçado, ele era casado com a Jean-Claude, eles consideravam uma pessoa só. Um casal era uma pessoa, se chama Christian Jean-Claude, né? E 3 semanas do evento, ela me escreveu dizendo que eles não viriam mais, porque tinha uma matéria na The Economist, se não me engano, que tinha febre amarela no Brasil. Portanto, eles tinham medo e não iam ouvir. Mas eu fui olhar, mas onde é que tem febre? Era uma pontinha de febre amarela na Amazônia. Eu disse, não, mas nós somos do outro lado aqui, não tem febre amarela aqui. Eu consegui, inclusive, na época, um documento do secretário de Saúde do Estado dizendo que não tinha febre amarela aqui. Mas ela me disse assim, não, mas um mosquito pode ficar na cabeça das pessoas, daí no avião, e acabam não vindo. Então, assim, os intelectuais às vezes são difíceis, né? Mas o fato é que tem uma história bonita, né? Mário Vargas Llosa, por exemplo. Né? Mário Vargas Llosa. O Llosa, eu queria muito que ele viesse. Eu fui a Lima, convidei ele me recebeu lá, muito gentilmente, veio. Só que uma semana antes ele ganhou o Prêmio Nobel. Então a vinda dele virou foi a primeira palestra pública. E ele veio. Bancou. Fez uma palestra belíssima aqui, etc. Então veio e tal. Mas o Juremir tem outras histórias aqui. Outra palestra, que não foi uma palestra, foi um vídeo que tu gravaste, mas que eu imagino que tenha sido um momento muito importante, foi quando tu fosse lá gravar com o Bauman. Exatamente. Eu fui lá no Bauman e me recebeu muito bem em Leeds, uma casa velha, antiga. Ele estava meio depressivo, né? Depressivo, não, melancólico, porque a mulher dele tinha morrido fazia um pouco tempo. Então era um homem velho, solitário, numa mansão enorme, cheio de livros, repleto de livros. Muito bonitas as imagens do vídeo. E eu me lembro que eu tinha almoçado em Leeds, que eu cheguei lá, vamos almoçar, eu estava com um amigo meu, o Mário Mazzilli, e eu disse, vamos almoçando bem, fomos para casa do Bauman. Chegamos lá, ele tinha uma mesa cheia de salgados e doces, assim, fiz para vocês aqui. Tinha que comer de novo, né? Obrigado, né? Mas ficamos uma tarde maravilhosa lá e rendeu um texto muito bom, porque é um vídeo muito interessante. Ele é uma pessoa muito
muito carismática quando fala, muito apropriada, né? Então vale a pena quem puder ver Ô, Fernando, esse documentário. tu é da onde? Nasceu onde? Eu sou de Porto Alegre. Nascido Sou em de Porto Alegre. né? Sou gaúcho, tomo chimarrão quase todo dia. Toma mesmo. Tomo, gosto Mora em muito. São Paulo atualmente. Exatamente. Eu moro em São Paulo há 10 anos. Morei no Rio de Janeiro, 4 anos. Depois morei 1 ano em Nova York. Depois saí daqui em 2011. Mas o fato é que nunca se deixa de ser gaúcho. Né? Você leva o Rio Grande, assim. Então, Mas tinha erva mate lá em Nova York? Complicado. Não, né? Lá eu comprava uma erva argentina que não era boa, que tinha venda lá, mas agora eu compro erva. Se bem que os catarinenses estão fazendo erva muito boa. Né? Ô, Fernando, e aquele convite, tu vais aceitar? Dá para falar? Não. Aquele convite deixa assim por enquanto. Assim. Deixa assim por enquanto. Né? Deixa Recebe assim os convites, né? Tipo do Humberto Eco, aquele. É mais ou menos isso, cara. Ele recebe uns convites assim que não estão disponíveis no mercado para todo mundo. Deixa aí, né? Olha, um dia eu estava com o Juremi, não sei por que nós estávamos tarde da noite no aeroporto, acho que estava esperando algum intelectual, alguma coisa. Tu te lembras disso? E eu me lembro que eu sempre fui meio angustiado com a ideia de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Não é? E nunca fazer uma coisa. Tanto é que me perguntasse, mas Fernando, o que você faz? Né? Eu posso dizer que eu sou professor, posso dizer que eu sou, sei lá... Jornalista, né? Eu sou colunista, eu posso dizer que eu sou, sei lá, um produtor cultural. Eu posso dizer um monte de coisa, né? Então, eu perguntei para o Juremi, o que você acha que nós vamos estar fazendo, o que você vai estar fazendo daqui a 10 anos? E o Juremi me deu uma frase que me aliviou muito, assim, a minha consciência. Ele disse, vamos estar fazendo a mesma coisa que a gente faz agora. Basicamente a mesma coisa. E daqui a 10 anos também. Agora sempre com algum otimismo, né? Então, quando tu fazes o que tu gosta e tu fazes bem, o que tu vai estar fazendo? Só se te impedirem. Claro. Exatamente. Só se te impedirem, porque se não te impedirem, tu vai estar fazendo isso. E é interessante isso, né? Mas tudo que a gente faz, né? E vocês também são múltiplos, tem uma certa coerência, né? Porque é o trabalho com as ideias, né? Com a tentativa de, sei lá, de ter uma inserção no debate público, de contribuir, etc. Então, a lida com os intelectuais, enfim. Não é? Então, eu acho que é isso que eu vou estar fazendo daqui a uns 10 anos aí, né? O Fernando, tu é um cara que tem formação também de outras áreas, principalmente de várias áreas, mas atua, né, nessa área do jornalismo. Como é que tu vê, assim, eu, como jornalista, me interesso por esse tema. Como é que tu lá de dentro e vendo hoje o debate na mídia do que está acontecendo e tal, como é que tu avalia? Tu acha que nós estamos de boa qualidade? Às vezes preocupa um pouco aquela história da narrativa maior do que o fato, né? Mas isso, nós estamos condenados a isso, eu acho, né? O que eu o que... Tá aí, ó. Deixar aqui o bolinho. O que vou dizer, só vou dizer uma frase, o que me preocupa às vezes é que o jornalismo cai na tentação do que eu chamo de moda internet, né? O jornalismo ao modo da internet, tá? O jornalismo, por definição, é um pouco mais lento do que a internet, né? Outro tempo. Exatamente, outro tempo. E ele tem um compromisso com a reflexividade maior do que a internet. Apuração, né? De fato. Então, a internet fala muito com as tribos, né? Então, a internet é feita, o tunnel vision. Bolha. As bolhas. Isso é uma coisa fascinante, né? O Cass Sustained, que é um jurista americano, ele criou essa da espiral da polarização. Você entra numa certa comunidade, um grupo de WhatsApp, para mim, é perfeito. Então, se o grupo pensa uma certa coisa, com o tempo ele vai pensar aquela mesma coisa de maneira mais radical. Por isso que o dissidente é importante. E para fazer engajamentos, tu tens que radicalizar cada vez mais. Exatamente. Então, para você ter audiência, ter like, né? Sim. Ter views, like, não sei o quê, você precisa falar com uma tribo. Você não pode trair essa tribo. A tribo exige de você lealdade e te pune quando você sai da linha, né? Te cancela. Só que o jornalismo precisa sair da linha. O jornalismo não pode ter tribo. Eu cada vez mais me convenço que a diferença entre um jornalista e um militante é nítida. Diante de qualquer situação, o militante vai justificar. Se atinge o partido dele, o lado dele, ele vai justificar, ele vai racionalizar. O que vai fazer um jornalista? Vai investigar, vai criticar, vai ser independente. Todo dia eu vejo isso. O militante, diante de qualquer coisa, ele vai dizer não. O militante só vê erro naquilo que o adversário dele faz.
Ele, Olha, o partido dele, o lado dele nunca erra. eu O passo, torcedor é assim. eu passo o tempo todo é um exagero, mas muitas vezes com o tema da liberdade de expressão. Eu ganhei um prêmio de liberdade de expressão em 2017, antes do Bolsonaro, antes dessas discussões todas. Um prêmio da revista Imprensa. Eu já trabalhava com isso há muitos anos, na verdade. Agora ganhei outro no ano passado. Né? Eu disse, agora está defendendo a liberdade de expressão. Eu disse, eu já defendi antes. Né? As pessoas mudam, na verdade, muitas vezes, por causa disso que o Juremir está dizendo. Né? Mas certos princípios, certas bases, digamos assim, certos critérios, certos valores, você tem que manter. Não é? E o jornalismo é isso. Um grande jornalista é aquele que faz isso, ele incomoda. Não é? No fundo, ele sabe muitas vezes ser minoria. Ele sabe ser o cara que diz, não, isso que o Juremir fez, eu nem sei o episódio especificamente, sair da entrevista quando precisa sair, porque eventualmente não tem critério jornalístico. Isso é o papel do jornalista. Me arrumou um rolo danado, mas fez bem. Tinha que Não fazer foi o mesmo. primeiro, né? Não Olha, foi o Foi primeiro. coerente com a história dele, fez muito bem. Nando, não me arrependo. Não tem que se arrepender. Você fez tudo Vamos certo. fazer o seguinte aqui, Fernando. mas- Nosso amigo Nando Gross está de Poxa, aniversário, que aceitou vir maravilha, gravar o programa, apesar de estar no aniversário. Os Olha aí, convidados dele estão esperando na casa dele e ele está aqui gravando. Que maravilha, então, parabéns. parabéns a você nesta data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Olha aí, ó. Parabéns, Nando. Olha aí, ó. Pronto, Obrigado, parabéns, Grande Nando Gross, jornalista. Olha, parceiro. vocês Tirar são... essa fumaça foi até um desejo, um pedido, né? Um pedido. O Fernando Schiller tem uma palestra agora, estão nos esperando para a palestra. Porque nós Vamos estamos lá. gravando na terça-feira, são agora, terça-feira, 19h25 quase. 23. 23, Não e eu assusta o nosso palestrante. prometi que nós chegaríamos na palestra, nós temos que sair daqui do prédio 7 e ir dali até o prédio 15, eu prometi que nós chegaríamos às 19h25. Então tu tem 2 Nós minutos temos para 2 chegar lá. minutos para chegar lá. Eu acho que hoje nós vamos ficar devendo 3 ou 4 minutos para os nossos ouvintes. Não é nenhum grande problema, né? Ela estava ótimo aqui, olha. Obrigado pelo convite. Eu que te tá, agradeço, pessoal? pô. Ótimo. Obrigado pelo Obrigado convite. pela correria, chegar aí, né? ótimo. Bom, parabéns pelo teu trabalho, tá? Vamos lá. Parabéns. Vamos esperar o Nando lá no festival, porque o Juremir vai ter que ir porque ele é palestrante, mas vamos esperar Eu vou lá com certeza. Ah, mas bem esse bacana. festival não tem como perder. Não tem. O problema é que a cidade toda vai estar lá. Não, vai estar lá, tá bacana lá. Vai tá bacana. Imagina. Cheguemos Assim, cedo ó, lá, então. Olha, vai ali na Praça da Matriz hoje, que 50 intelectuais brasileiros, só os mais importantes, vão estar lá. Inclusive o Antônio Rizério vai estar lá. Eita, esse é polêmico. Polêmico. Esse- A gente convidou muita gente que pensa de maneira diferente. Né? Uhum. E você vai ver, Coisa não, boa não isso. vai ter palestra, a ideia é ter diálogos. Diálogos. Só São diálogos. sempre duplas ali, né? Duplas, com jornalista fazendo a mediação. Tem que fazer também aqui uma referência. O Fernando tem um fiel escudeiro que ajuda a manter isso aí, a executar isso aí, chamado Pedro Long. Exatamente, Pedro Long. Pedro Long É. carrega o piano, cara. Imagina, Não, eu tava dizendo, deve ser uma trabalheira O fazer tudo isso. professor acaba fazendo a parte mais intelectual, né? Que é o meu papel, né? Mas tem uma equipe grande que faz a uma produção equipe boa, disso, né? Senão as coisas não andam. Né? É o meu trabalho lá em casa também. Eu faço a Perfeito. parte intelectual e a Nando mão de Gross, obra. vamos te deixar. Vai lá. Então, Obrigado, tá, Juremir. vamos lá. Fernando, foi uma honra. Muito Valeu, obrigado. obrigado. É a Obrigado, primeira obrigado. vez que um apresentador e o convidado abandonam o programa. Tchau, Nando. Vou comer meu bolinho aqui. Grande, gente. Grande papo hoje aqui no Pensando Bem. Puxa vida. Né? A gente teve a honra de receber o Fernando, a gentileza também, porque ele chegou, né? E chegou na hora do rush para esse programa. Né? A gente gravou o programa, ele chegou no aeroporto, veio direto para cá. Todo mundo sabe o que é pegar ali a saída do aeroporto, Dom Pedro, Carlos Gomes, Salvador, França, para chegar aqui no nosso estúdio na PUC. Então, fica aí esse registro. Certo, gente? Pensando bem, que volta na semana que vem, né, sempre com novos assuntos. Né? Semana passada a gente conversou com o Veron, músico, né, e está com um trabalho espetacular. Também já tivemos Papas da Língua ao vivo, também escritores que conversam conosco, atores, artistas, enfim, estava falando há pouco com o Wiki Gomes, né, tá também a milhão, estamos marcando uma agenda para ele também estar presente conosco aqui no Pensando Bem, que é um programa que está cada vez mais consolidado, né, o que nos orgulha muito, né, de estar numa rádio de tamanha expressão como é a FM Cultura. Eu vou dizer para vocês, hoje, né, dia 20 agora, fazendo 63 anos, e eu sempre tive assim, esse no meu imaginário, né, um cara que sempre lidou com cultura, com arte, poder ter um espaço na FM Cultura, e isso me orgulha muito hoje, né, ainda mais estando ao lado do professor Juremir Machado da Silva. Então, gente, deixar aí um bom final de semana para todo mundo,
certo? E na semana que vem, às 11 horas, a gente está aqui sempre com o apoio da Matinal Jornalismo. Um abraço, professor Luiz Augusto Fischer, da nossa revista Parente, também sempre com matérias espetaculares. Roger Lerina tem a melhor agenda cultural da cidade, né? Ali na Matinal Jornalismo também. Quem gosta de site de cultura também, indico o Tela, Tom e Texto. telatometexto.com.br, sempre com informações locais, da cultura local, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, de quem está vindo, quem está chegando e os nossos artistas, o que estão fazendo por aqui. Tá legal? Esse é o objetivo desse programa, né? Bombar cada vez mais a arte, dar voz aos nossos artistas, aos nossos intelectuais, aqueles que produzem cultura aqui no Rio Grande do Sul. Bom final de semana, gente. Até a semana que vem, às 9 da manhã, aqui na 107,7. Tchau!